Boa noite, muito boa noite para você ligado aqui na TV Onda Azul. Esse é o seu Onda Esportiva, toda segunda-feira, 8 horas da noite, com o melhor do futebol do Rio, do Brasil e pelo mundo, com muitas notícias, opinião, a melhor resenha esportiva aqui na TV Onda Azul. É o seu Onda Esportiva e eu peço para você, logo de cara, para você que ainda não conhecia o nosso canal, faz o seguinte, se inscreve aqui embaixo, tem um botãozinho, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo, é só clicar no curtir, não custa nada. Clicou no curtir, depois você troca uma ideia com a gente, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo e, claro, compartilhe, convida todos os seus amigos para assistirem o Onda Esportiva, copia o link, joga lá nos grupos, WhatsApp, Telegram, Facebook, avisa para todo mundo que a gente já está no ar. E lembrando que hoje vamos falar muito sobre os campeonatos brasileiros da Série A, B e olha, vou trazer resultados da série D e C que já começaram, a bola já tá rolando, falar também do meio de semana que tem jogos pela Libertadores da América, Copa Sul-Americana e tem as semifinais da Liga dos Campeões da Europa, jogos importantíssimos. Todos os detalhes você confere daqui a pouquinho no seu Onda Esportiva. E primeiro, vamos à nossa vinheta. É isso, essa sua TV Onda Azul, o seu Onda Esportiva, toda segunda-feira, 8 horas da noite, nesse mesmo canal. Por isso que é importante ter a sua inscrição. E claro, quer saber mais detalhes sobre a nossa TV? Entre no nosso site tvondaazul.com.br e siga a gente nas redes sociais. É o mesmo endereço, @TV Onda Azul, tudo junto. E é muito importante a sua participação na nossa TV e também nos nossos programas e nas nossas redes sociais. E como eu disse, vamos começar falando sobre a Série A do Campeonato Brasileiro, que teve a terceira rodada começada no sábado, com 5 partidas. Vou trazer aqui os resultados dessa terceira rodada. O Bragantino, jogando em casa, empatou com o São Paulo em 1-1. Também tivemos a vitória do Atlético Paranaense para cima do Flamengo por 1-0. O Fluminense, jogando em casa, perdeu para o Internacional por 1-0. E no Clássico Paulista, o Palmeiras venceu o Corinthians por 3-0. E ainda tivemos o empate em Minas entre Atlético Mineiro e Curitiba, 2-2. No domingo, o Santos venceu o América Mineiro por 3-0 e o Cuiabá, jogando fora de casa, derrotou o Juventude por 1-0. Já em Goiânia, Atlético Goianiense e Botafogo ficaram no 1-1. Essa rodada será completada com mais 2 jogos. Hoje, agora está acontecendo nesse momento na ressacada, Avaí e Goiás. E na quarta-feira vamos ter o Clássico do Ceará, Fortaleza e Ceará, no Castelão, 9h30 da noite, essa a terceira rodada que já foi iniciada e faltam apenas 2 jogos para ser encerrada do Campeonato Brasileiro. Vamos agora à tabela, a classificação nesse momento. O Santos e o Atlético Mineiro lideram a competição com 6 pontos, o Corinthians tem 6, o Cuiabá também tem 6, Corinthians terceiro, o Cuiabá quarto. Na quinta colocação, o Internacional também com 6 pontos. O Bragantino é o sexto também com 5 pontos. Com 5 pontos tem o Palmeiras em sétimo, o Flamengo em oitavo, com 4 pontos. Curitiba em nono, São Paulo em 10º, 11º Botafogo, 12º Fluminense. Agora com 3 pontos, América Mineiro 13º, Ceará 14º, 15º Avaí e 16º o Atlético Paranaense. Já na zona de rebaixamento, com 2 pontos, tem o Atlético Goianiense em 17º, com 1 ponto, Goiás 18º, Juventude 19º. E o Fortaleza até agora não pontuou e é o lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro. E vamos agora à quarta rodada, que já foi até iniciada com jogo antecipado, aquele empate em 0-0 entre Flamengo e Palmeiras jogando no Maracanã. No sábado vamos ter partidas importantes. América Mineiro recebe o Atlético Paranaense 4h30 da tarde. No mesmo horário, Ceará e Bragantino no Castelão. Ainda no sábado, 18h30, Goiás e Atlético Mineiro. 19 horas, Cuiabá e Atlético Goianiense na Arena Pantanal. E no domingo, o Botafogo recebe o Juventude às 11 da manhã no Newton Santos. 4 horas da tarde vamos ter Corinthians e Fortaleza na Neoquímica Arena. No mesmo horário, Coritiba e Fluminense no Couto Pereira. Às 19 horas do domingo, Internacional e Avaí. E na segunda-feira, o Clássico Paulista entre São Paulo e Santos. Esse todo o panorama da Série A do Campeonato Brasileiro.
E agora eu convoco ele, meu amigo Deola, grande goleiro do América do Rio de Janeiro, mas que passou por vários clubes e foi revelado no Palmeiras. Ele dá um panorama de como ele viu os resultados dos times paulistas nessa terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Fala aí, Deola, boa noite. Muito boa noite, Emerson, boa noite, Renato, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo mais uma vez. O Campeonato Brasileiro chega na terceira rodada e o quinteto paulista tá indo bem. Tá indo bem, pelo menos nesse início. Tivemos Santos 3, América Mineiro 0. O Santos está aproveitando, a gente vinha criticando muito o Santos no Campeonato Paulista. E agora nesse Campeonato Brasileiro ele já somou 7 pontos. E é o líder do campeonato, né? Então vem jogando bonito, né? Fez uma grande partida contra o América, não correu muito risco e teve chance de fazer mais gols, né? Então o Santos, pelo menos nesse início de campeonato, vem aproveitando. Outras equipes jogando outros campeonatos, tendo que se desdobrar para jogar outros jogos, e o Santos está conseguindo aproveitar essas chances, essas oportunidades. Tivemos 2 clássicos, né, paulistas essa rodada. Eu já posso colocar o Bragantino dentro dos clássicos já, porque vem fazendo uma grande, não só temporada, mas é um grande clube. Ele cresceu muito rápido, tem dinheiro, é bem estruturado, é um modelo muito bom de trabalho, né, a questão de clube-empresa. Então o Bragantino já posso colocar como um clássico. Jogou contra o São Paulo. Primeiro tempo totalmente dominante do Red Bull Bragantino, poderia ter feito mais gols. Destaque mais uma vez para o Jandrei, que é a segunda vez que eu venho falar dele aqui, muito bem nessa partida. E no segundo tempo, São Paulo correndo atrás do marcador, estava 1-0 para o Red Bull, e o São Paulo conseguiu dominar o jogo no segundo tempo, poderia ter feito até mais gols. 1-1 acabou esse jogo. E o outro clássico, Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras totalmente superior, não tomou conhecimento. O jogo foi lá na Arena Barueri e o Palmeiras fez 3, mas eu anotei aqui umas 8 oportunidades claras de gol, além desses 3 que o Palmeiras fez. Poderia ser muito mais, muito maior essa goleada. Eu vou dar um destaque desse jogo. O Palmeiras fez 2 gols idênticos, né? 2 gols de escanteio. Os 2 primeiros foram idênticos, né? Cobrança de escanteio no primeiro pau, desvio de cabeça. E o terceiro gol, o João Vitor estava com a bola, João Vitor do Corinthians estava com a bola, acabou adiantando, ainda no campo ofensivo do Corinthians, acabou adiantando. O Zé Rafael roubou essa bola, sofreu uma falta, poderia ter parado a jogada naquele momento, foi uma falta dura. Ele virou uma cambalhota, não quis a falta, levantou rápido, deu o contra-ataque e o Palmeiras fez o terceiro gol. Então um destaque bem positivo aí a atitude do Zé Rafael, que mostra que muitas vezes querer ganhar a falta não é tão bom quanto você deixar uma jogada seguir. Então, Rafael, parabéns aí pela sua atitude, não ficou no chão reclamando, já estava ganhando de 2-0, poderia estar fazendo cera, foi pra cima e foi premiado com esse terceiro gol. Beleza? Santos primeiro, Corinthians terceiro, Palmeiras sexto, se eu não me engano, Red Bull sexto, Palmeiras sétimo, São Paulo nono. Os times paulistas estão muito bem nesse início de campeonato. Espero que continuem assim até lá no final e possa ter um time paulista campeão. Renato que não vai gostar muito disso, mas eu estou torcendo para os meus times paulistas. Valeu, forte abraço, Deus abençoe, até a próxima. Valeu, meu amigo, e agora eu quero saber um panorama, uma análise sobre o futebol carioca nesse fim de semana. E quem fala sobre os times do Rio na Série A e B é ele, Renato Carioca. Conta pra gente, meu amigo, boa noite. Boa noite, Emerson, boa noite, Mário, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Em relação à última rodada, começando aí pelo Vasco, o Vasco vem tendo muita dificuldade, tem uma equipe limitada tecnicamente, não está conseguindo se impor. Eu acho que vai ser uma Série B bem complicada se o Vasco não começar a pontuar, né? Não começar a ter vitórias. Esses 3 empates aí realmente deixa o Vasco um pouco distante aí dos primeiros colocados e com isso vai ter muita dificuldade. O Fluminense também não fez um grande jogo,
não foi bem, eu acho que não teve agressividade, não, mesmo jogando em casa encontrou muita dificuldade, principalmente na parte ofensiva, e acabou sendo derrotado aí pelo Inter, né? O Botafogo também não fez um bom jogo lá em Goiânia. Sempre é difícil enfrentar o Atlético Goianiense. Eu acho que o Botafogo ainda está se arrumando dentro da competição, uma equipe com bastante jogadores que chegaram logo agora no início da competição, então vai ter bastante dificuldade para poder organizar essa equipe dentro da competição. E o Flamengo, né, por outro lado, também não fez um grande jogo. O Flamengo, quando ele não consegue fazer os gols e o tempo vai passando, ele entra numa situação de ansiedade praticamente, procura jogar muito ofensivo, principalmente no segundo tempo, com a entrada de vários atacantes, e acaba deixando a defesa desguarnecida, a defesa sujeita a contra-ataques bem desarrumados. Então eu acho que o Flamengo precisa se organizar melhor taticamente, posicionar melhor, principalmente do meio para trás, e com isso tentar as vitórias para poder ter mais confiança e consequentemente voltar a ser aquele Flamengo competitivo, Flamengo bem organizado, que não é o caso neste momento. E agora vamos falar sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, que começou na última quinta-feira com jogos importantes. O Grêmio, por exemplo, jogando em casa, venceu o Guarani pela primeira vez na competição. O Grêmio, com sua primeira vitória, vencendo o Guarani por 3-1, com 3 gols de Diego Souza. O Londrina, em casa, empatou com o Novo Horizontino 1-1. Empate na sexta-feira entre CSA e Bahia, jogando no Rei Pelé, também 1-1. E o Vasco decepcionou mais uma vez seu torcedor, empatou em 0-0 com a Chapecoense fora de casa. No sábado, tivemos Criciúma 1, Sport também 1, a Ponte Preta venceu o CRB por 1-0, o Sampaio Correia venceu o Brusque por 3-1, mesmo placar da vitória do Ituano para cima do Vila Nova, jogando em seus domínios. Também tivemos no sábado um empate em Muriaé, entre Tombense e Cruzeiro 1-1. E no domingo, fechando a rodada, o Náutico venceu o Operário por 2-0. Neste momento, a tabela de classificação da Série B é a seguinte: o líder é o Bahia com 7 pontos, o Ituano é o segundo com 5 pontos também Chapecoense em terceiro, e o quarto o Sport com 4 pontos. Temos o Sampaio Correia em quinto, o Grêmio em sexto, o Londrina em sétimo, o Criciúma em oitavo, o Operário em nono e também o Cruzeiro em décimo e a Ponte Preta em 11º. 12º o Náutico com 3, Brusque também com 3, Tombense 14º com 3, olha o Vasco 15º com apenas 3 pontos, 16º o Novo Horizontino fora da zona de rebaixamento com 2 pontos. No Z4 temos 17º o CSA com 2 pontos, Vila Nova também com 2 pontos, 18º, 19º o CRB com 1 e o Lanterna nesse momento o Guarani com apenas 1 ponto. E a quarta rodada da Série B vai ser iniciada amanhã com jogos também importantes. O Sport recebe o Ituano na Ilha do Retiro às 7 da noite, mesmo horário para Novo Horizontino e Chapecoense. 8h30 vamos ter Brusque e CSA, além de Vila Nova e Tombense. Ainda na terça-feira vamos ter o jogo entre Bahia e Sampaio Correia às 9h30 da noite na Arena Fonte Nova. Mesmo horário para Cruzeiro e Londrina no Mineirão. Já na quarta-feira vamos ter CRB e Náutico às 7 da noite. Também às 7 da noite o Operário recebe o Grêmio. Às 9 horas Guarani e Criciúma no Brinco de Ouro da Princesa. E em São Januário, 9h30 da noite, jogo da televisão aberta, Vasco e Ponte Preta, fechando a quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Tá dura, jogos complicados, jogos importantes, e os times chamados grandes estão fora do Z4 nesse momento. E agora, nesse quadro, vamos falar sobre as séries C e D do Campeonato Brasileiro, competições que já estão com a bola rolando, competições importantes, tem times que já disputaram até a Série A do Campeonato Brasileiro, envolvidos na Série C e na Série D, nomes importantes do futebol nacional e nomes que já estão começando a ficar complicadas na tabela. Eu vou dar um panorama, por exemplo, das duas competições. Na Série C, o regulamento é muito parecido com as Série A e B,
com 20 times disputando, jogos de ida e volta, a mesma classificação da Série A e da Série B. Já na Série D, são 8 grupos com vários times, tem grupo com 8 times, tem grupo com 7, são divididos regionalmente, então assim, tem muito jogo para ser falado, tem times importantes disputando a Série D do Campeonato Brasileiro, como o América de Natal, que já disputou Série A, assim como os times do Rio de Janeiro, como Portuguesa e Nova Iguaçu, além de times de São Paulo, como a Ferroviária, times importantes do futebol paulista, carioca e também de outras cidades, como na Bahia, Pernambuco, de todo o Brasil envolvido na Série D do Campeonato Brasileiro. É muito complicado trazer todos os resultados da Série D, mas eu vou passar aqui os resultados da Série C, em que tem times importantes nessa competição. Para você ter uma ideia, o Vitória da Bahia está na zona de rebaixamento, sem pontuação ainda na Série C do Campeonato Brasileiro. Vitória, que já disputou até uma final de Campeonato Brasileiro. Muito complicada essa situação do Vitória, que jogou a final de 94 contra o Palmeiras. Os resultados da terceira rodada da Série C. O Brasil de Pelotas empatou em casa com o Botafogo de Ribeirão Preto em 1-1. Botafogo da Paraíba venceu o Confiança por 1-0. A Ferroviária do Ceará venceu o Atlético do Ceará por 1-0. Tivemos um empate entre Remo e São José, 2-2, São José do Rio Grande do Sul. O ABC venceu a Campinense por 1-0. O Volta Redonda derrotou o Altos do Piauí por 3-1. Floresta e Figueirense 0-0. O Manaus venceu a Aparecidense por 1-0. O Ipiranga do Rio Grande do Sul derrotou o Vitória da Bahia por 2-1. E o Mirassol e o Paysandu se enfrentam nesse momento para fechar a terceira rodada. Os 4 primeiros colocados são Botafogo de Ribeirão Preto, ABC, Manaus e Floresta, todos eles com 4 pontos. E como eu disse, na zona de rebaixamentos temos o Confiança, treinado por Felipe Maestro, aquele mesmo jogador de Vasco, Flamengo, Fluminense e outros clubes. O Vitória, que não tem pontuação alguma, 18º, assim como o Altos e o Atlético do Ceará, os 4 últimos da Série C do Campeonato Brasileiro. E a bola também rola fora do Brasil e principalmente na América do Sul, porque temos essa semana jogos da Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. Primeiro, vamos falar da Libertadores da América, onde tem vários clubes brasileiros envolvidos, vão disputar a terceira rodada e eu vou dar aqui o panorama de todos esses jogos durante essa semana. Terça-feira tem jogos dos times brasileiros, como o Atlético Paranaense jogando fora de casa com o Libertad às 7h15, o Bragantino no mesmo horário joga na Argentina contra o Estudiantes. O Corinthians joga também na terça-feira, mas às 9h30 da noite contra o Boca Juniors jogando em casa. E o Atlético Mineiro vai enfrentar o Independente Del Valle também às 9h30 da noite na terça-feira, mas fora de casa. Na quarta-feira, o América Mineiro joga contra o Tolima às 7h da noite, mesmo horário em que o Fortaleza enfrenta o Alianza Lima do Peru. Também vamos ter times brasileiros na quarta-feira, o Palmeiras jogando fora de casa às 9h da noite contra o Emelec. E na quinta-feira temos o Flamengo jogando fora de casa contra a Universidade Católica às 7h da noite. Jogo esse fora de casa na quinta-feira, o Flamengo jogando pela terceira rodada da Libertadores da América. Vamos passar agora os jogos da Copa Sul-Americana, que também tem times brasileiros envolvidos. Vamos lá, vamos passar aqui para você que está ligado aqui nessa TV Onda Azul. É importante demais a sua inscrição. Eu vou trazer aqui o panorama. Na terça-feira, o Ceará joga contra o General Cabalheiro às 7h15 da noite. Também na terça-feira, o Internacional fora de casa enfrenta o Independente Medellín às 9h30 da noite e o Fluminense recebe União Santa Fé também às 9h30 da noite. Esses 3 jogos de brasileiros na Sul-Americana na terça-feira. Já na quarta-feira também tem jogos pela Copa Sul-Americana envolvendo os times brasileiros. O Cuiabá jogando em casa enfrenta o River Plate do Uruguai às 7h15 da noite. E às 9h30 da noite, o Atlético Goianiense joga fora de casa contra o Antofagasta, jogo esse às 9h30 da noite na quarta-feira pela Copa Sul-Americana. Já na quinta-feira temos também o São Paulo jogando fora de casa contra o Josi Wisterman às 7h15 da noite. Também tem o Santos jogando às 9h30 fora de casa contra o União La Calera e também às 9h30 da noite na quinta-feira o Santos jogando fora de casa contra o União La Calera. Esses são os jogos dos times na Libertadores da América e também da Sul-Americana, dos futebol brasileiro, disputando competições internacionais nesse meio de semana.
E claro, vamos falar do futebol europeu, que nesse meio de semana tem semifinais da Liga dos Campeões da Europa e também da Liga Europa. Jogos muito importantes. Primeiro jogo, o jogo de ida dessas duas competições. Na terça-feira, vamos ter um clássico que já virou um clássico mundial. Manchester City e Real Madrid jogando às 4 da tarde na Inglaterra, jogo muito tenso, que coloca frente a frente duas grandes equipes, o Manchester City buscando o seu primeiro título da Liga dos Campeões da Europa e o Real Madrid, o maior campeão, também tentando chegar mais uma final de Liga dos Campeões da Europa, jogo fora de casa, Guardiola, técnico do Manchester City, a equipe do Real Madrid que tem Vinícius Júnior e Benzema, as duas equipes inclusive que estão disputando os títulos nacionais na Inglaterra e também na Espanha, ou seja, estão embalados para essa partida de terça-feira, 4 horas da tarde, pela Liga dos Campeões da Europa, primeiro jogo da semifinal entre essas duas equipes. Já na quarta-feira, outro jogão. O Liverpool recebe o Villarreal da Espanha, jogo também às 4 da tarde, na quarta-feira, jogo esse na Inglaterra. Vai ser um jogo muito complicado, até porque o Villarreal vem de eliminar times grandes, inclusive na última rodada eliminou o Bayern de Munique e por isso o Villarreal, que é um azarão, também tenta a classificação para a semifinal pela primeira vez na Liga dos Campeões da Europa. Já o Liverpool, grande campeão em vários anos, inclusive recentemente com aquele trio Mané, Firmino e também o Salah, os três podem estar nesse jogo também. Então, sim, o Liverpool vem embalado, ganhou no fim de semana do Manchester United por 3-1 no campeonato inglês e vem embalado na quarta-feira, 4 horas da tarde, para esse jogo contra a equipe do Villarreal. E pela Liga Europa também dois confrontos pelas semifinais dessa competição. O West Ham recebe o Eintracht Frankfurt, jogo esse na Inglaterra. O West Ham recebendo o primeiro jogo a equipe alemã às 4 da tarde. E no mesmo horário, na Alemanha, o RB Leipzig recebe o Rangers da Escócia também pelo primeiro jogo das semifinais da Liga Europa. Ou seja, muitos jogos bons pra gente assistir nesse meio de semana também na Europa. Liga dos Campeões da Europa e Liga Europa, você assiste com muita tranquilidade esses jogos importantes do futebol mundial. E antes de encerrar esse Onda Esportiva dessa segunda-feira, agradecendo demais a você que assistiu até aqui o nosso vídeo, eu vou trazer aqui uma informação que foi dada agora há pouco pelo ge.com nessa segunda-feira, uma entrevista exclusiva com o novo presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, que disse o seguinte: que a CBF vai sim pedir indenização milionária aos dirigentes que desviaram dinheiro da entidade chamado FIFAgate. E aí vai ser pedido nominalmente desses dirigentes. E aí eu quero saber de você, torcedor, você que está acompanhando aqui, quais são os nomes que passaram pela CBF que precisam indenizar o futebol brasileiro? Quero saber de você, comenta aqui embaixo os nomes importantes que passaram pela CBF, que inclusive já foram presos. Eu quero saber nomes, quero saber de você. Comenta aqui embaixo quem são essas personalidades que desviaram dinheiro da CBF e que a CBF vai sim pedir também indenização. Mas não só de nomes que estavam na CBF, né? Qual time brasileiro não foi prejudicado, por exemplo, por arbitragem da própria CBF ou até de esquemas da própria CBF nesses últimos anos? É complicado, né, torcedor? Então comenta aqui embaixo, você lembra de algum assalto para o seu time no futebol brasileiro? É muito importante a sua participação comentando aqui embaixo no nosso TV Onda Azul. É muito bacana ter a sua participação e a sua audiência sempre, toda segunda-feira, aqui na TV Onda Azul, no seu Onda Esportiva, toda segunda-feira, 8 horas da noite. Então, mais uma vez, eu peço para você se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar. Copia o link, joga nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, avisa para todo mundo que a gente está no ar toda segunda-feira, trazendo as melhores informações do futebol carioca, Brasil, paulista e pelo mundo, sempre aqui na sua TV Onda Azul. Siga a gente nas redes sociais, @TV Onda Azul, e também acesse nosso site, tvondaazul.com.br, faça parceria com esse canal que não para de crescer. Grande abraço, ótima segunda-feira, a gente volta na próxima, 8 horas da noite, aqui na TV Onda Azul. Valeu, galera, tamo junto, valeu, fui!